Hoje eu estou conversando com a atriz e poetisa Elisa Lucinda, mulher de personalidade forte. Ela não tem medo de expor suas opiniões, mesmo quando desagrada parte de seus fãs. É isso mesmo, né, Lucinda? Eu acho assim, também uma imaturidade do fã, desculpe, meu fã, que eu gosto muito de vocês, porque são meus clientes, né, consomem meu pensamento, meu escrito, minha voz, mas é uma imaturidade você achar que você não pode ser o seu ídolo, você não pode discordar dele, não pode ser que essa opinião tenha posto em risco tudo que eu escrevi. Então a pessoa não leu direito, eu estava meu fã enganado, sabe? Então, assim, eu discordo de algumas coisas de Caetano, algumas posições durante a vida, algumas coisas, e eu adoro ele. Você não deixa de ser Caetano por isso, né? Imagina, adoro, acho ele um grande pensador do nosso tempo. Muitos dos meus pensamentos ganharam um total esclarecimento por causa dele. Então, o que é isso? Acho uma imaturidade. E eu não sou refém de nada. Uma coisa muito séria que, talvez você me perguntar, o que é a coisa mais cara que você conheceu na vida? A liberdade. É a coisa cara. Caríssima. Sua poesia é libertária? É o que te liberta? Ela começa me libertando primeiro. Porque eu escrevo com um jeito de olhar o mundo, entender o mundo aí, qualquer coisa, que eu não tenho dor, coisas que eu passo, situações todas, eu gosto de escrever. Aí eu escrevo e entendo. Quando eu escrevo, me dá esclarecimento. E eu acho que o esclarecimento é uma libertação. Refletir, né? Leva a refletir. Então eu acho que minha poesia é libertária. Uma vez o Sérgio Manberti falou que minha poesia era incendiária. E aí depois a Nélia Pinhon, na apresentação da Fúria da Beleza, minha queridíssima Nélia Pinhon, olha, não sei se a sua poesia é incendiária. Ela fala que minha linguagem em chamas. Agora, o texto que você publicou de Sexo às Negras com certeza foi incendiário. Foi mesmo, mas é um deles, né? Mas eu quero... Brincadeira à parte, vamos falar. Não, mas eu sou de me posicionar e de me colocar, ainda que eu corra risco, sabe? Mas isso tem uma coisa muito interessante. Uma vez, numa entrevista, perguntaram a meu filho o que é. Fizeram um negócio tipo desse do Faustão, que pergunta. Os depoimentos e tal. Aí eu achei tão lindo que perguntou ao meu filho o que ele mais gostava em mim. E ele disse que era a coerência. Que ele falou, se você vir um espetáculo da minha mãe, ler o livro dela, ver uma entrevista e ver ela cantando, faz tudo muito sentido. Entende? Então, isso para mim já é uma grande vitória. Então, não tenho medo de botar o meu na reta, não. Está sempre na reta, protegido pela minha própria história. Você falou em filho, o fruto ensina a árvore. Você aprende coisas com o Juliano, né? Você aprende coisas... A toda hora. Ele que dirige meu show agora, Olhos da Cara, um espetáculo que eu estou em cartaz. E é novinho, nasceu agora em 2014, deve seguir. É um espetáculo onde eu canto a capela e falo poesia e é uma coisa muito radical em relação à palavra. E ele consegue te colocar no eixo? Ele não quer eixo pra mim. Não, ele consegue cuidar de mim ali, ter o olhar de fora. Ele entrou para ser diretor por mérito, pelas contribuições que ele começou a dar. Posso dar uns pitacos? Quando eu vi, eu falei, você vai dirigir comigo esse negócio? Pedi para ele dirigir sozinho. Ele falou, não, eu quero conceber e dirigir com você. Então, assim, meu filho sempre me ensinou. Eu agora colho através dele, os netos do meu saber também, assim, porque ele vem com o saber que eu passei para ele, o pai dele passou para ele, vem com aquilo melhorado. É a função do mundo, o fruto ensina a árvore. Eu acho. Bacana. Vamos falar de Fernando Pessoa? Vamos. Me diz uma coisa, como que você conseguiu traduzir um poeta que era fechado nas palavras, né? Que sempre teve as palavras como a sua tradução de vida. Como é que foi isso? Pois é, isso é que foi a viagem. O fato de eu ter escolhido, ter tomado a decisão de escrever em primeira pessoa,
foi uma sabedoria inocente, porque eu não pensei. Foi intuitivo. Intuitivo. Eu resolvi fazer, porque eu queria usar alguns poemas que eu cito no livro de forma mimetizada dentro do texto, não é em forma de poema, mas eu cito e ponho em itálico, claro. Mas eu queria não mudar de pessoa quando eu citasse, e o poema geralmente é em primeira pessoa. Foi por isso. Mas quando eu vi, eu tinha me dado bem, porque ele é um cara que criou muitas... Tem muita gente que não sabe, Fernando Pessoa é o único autor, e é português, o único autor da literatura universal que criou outros personagens e uma obra para cada um desses personagens. Todos os personagens são autores. E aí, eu quando vi, tinha muita gente falando, era Álvaro de Campos, Ricardo Reis, entendeu? Muita gente, Alberto Caeiro, eles são vários. E eu ter descansado a voz do narrador, poeta, que seria eu, né? Do romancista, para falar com a voz dele, foi lindo, porque eu também escrevi a partir do balcão dele. Usei, talvez, balcão do coração dele. Eu usei, talvez, talvez não, muito da minha coisa de atriz, minha investigação, de ser outra, gostar de Agora ser você outra. juntou ficção com numa biografia. Como que consegue? Como que isso dá liga? É porque é uma ficção muito tênue. Eu não inventei uma outra mãe para ele. Tudo tanto que é uma fotobiografia. É tênue mesmo, porque é perigoso isso, não, né? Deus me livre. É uma fotobiografia. E tem várias fotos no livro, tudo dando suporte a toda a história que eu estou contando. Mas é assim, por exemplo, a avó Dionísia. Não encontrei muita coisa sobre a avó Dionísia, que a família quer me esconder, porque é uma avó louca, uma avó que tinha uma ligação muito forte com ele, uma avó... Aí eu fui... O que eu achei dela, que ela tinha umas paradas espirituais, que ela recebia os espíritos. Então, eu falei, essa avó, já que ninguém escreveu, eu vou inventar um pouco dela. Então, eu inventei muito da Dionísia, mas eu não inventei assim, eu inventei com as informações que eu tinha. Por exemplo, eu fui à África do Sul. Uma das coisas que mais me impressionou na África do Sul foi o mercado dos órgãos, que eu nunca tinha visto. Até no Brasil tem, mas eu não tinha visto. Eu fui andar, atraída por umas miçangueiras, que estavam assim, eu falei, vou comprar umas pulseiras. Quando eu fui entrando no mercado, tinha parte com óleos, depois só com fígados. Eu sei lá, aquilo parecia humano, um cheiro de sangue. Aquilo foi muito macabro para mim, sabe? Lá tem muito voodoo, muita coisa usado para candomblé e tal. Bom, eu fiquei muito assim impactada com aquilo. E essa memória ficou em mim. Quando fui escrever que ele passou a infância em Durban, há muito mais tempo, com mais presença negra ainda, eu falei, eu vou botar o mercado dos órgãos. Aí botei ele passeando com a Paciência, que era uma empregada dele. Então são ficções que não altera a vida dele. Então são licenças poéticas que vão só, sabe, a relação dele com o pai. Que vai construindo, fazendo a leitura ficar mais gostosa, mais interessante. Isso, e eu não fiz uma biografia assim, chata não, nunca, graças a Deus, mas eu digo assim, mas não fiz uma biografia compartimentada, eu fiz uma biografia igual a gente conta as próprias memórias, a gente transita, a gente não fala, bom, agora acabou a infância, contarei a adolescência. Não, a gente transita. Aí eu conheci o Roberto, que mais tarde veio a ser meu marido, né? A gente faz assim. Então é isso, o livro faz isso. São 15 capítulos. Eu ditei o livro. Caramba, eu adoro editar. Porque eu estava até te falando antes do programa. E foi Thaís que segurou essa onda aí. Thaís que segurou, minha querida Thaís Espírito Santo, a melhor digitadora da face da Terra. E ela foi boa, porque ela virou uma espécie de público. Ela falava assim, Elisa, não quero te pressionar não, mas é hoje que ele volta da África. Aí eu escrevi. Aí eu ditava. Mas eu gosto de ditar porque o primeiro fluxo meu, eu acho que tem muito aproveitamento. Tem pouca razão. Eu acho que você tem preguiça de digitar mesmo, não? Não, eu não tenho preguiça não, porque eu digito muito no celular. É. Sabe? Eu não é preguiça, eu não quero que compita. Eu não quero, espero ter conjugado bem, mas eu não quero competição entre o meu fluxo de pensamento e a digitação. A Thaís é super rápida. Eu não sou tão rápida quanto ela. Mas eu não digito com todos os dedos. Embora eu tenha começado a máquina de escrever. Mas ele também não. Era 2 só, o Pessoa. Mas, enfim, de qualquer maneira, eu só quero dizer que eu não quero parar por causa de um S. Sabe? Eu não quero interromper meu pensamento por causa de um C cedilha. E eu gosto de escrever minha língua bem.
Então, por isso, assim, eu optei. Mas, assim, eu estou feliz, o livro vendeu, deu até dinheiro de direito autoral, que é um negócio complicado para a gente ganhar 10% de capa, deu até um dinheiro que deu para pegar. E já está na segunda edição. 20 mil exemplares desapareceram, nem a editora esperava, a editora Record. Que maravilha, hein? Porque, assim, está sendo um livro... As pessoas estão acreditando. Moraes Moreira mandou uma carta linda para mim, Carlos Nejar, dizendo, Elisa... Isso, que eu acredito. A Zé Polésio falou assim, Elisa, toda hora eu falo, meu Deus, não é ele, é Elisa. Ela lembra, assim, é Elisa. Então eu estou, assim, super feliz de ter virado essa romancista. Elisa, qual é o segredo para fazer uma poesia que não seja traumatizante? Eu entendo o que você quer dizer. Declamando, né? Declamando. A declamação não pode ficar longe da conversa. Ninguém pode. Eu estou aqui a serviço da palavra. Esse foi o pulo do gato do seu sucesso? Eu acho que sim. Eu pensava, quando eu cheguei no Rio, que o Rio de Janeiro tinha que me ensinar tudo. Eu saí de minha cidade, que aquela cidade não tinha nada para me ensinar, eu achei. O que eu queria estava aqui. Eu vinha para cá ver as Drubal, eu trouxe o Promone. Eu vinha para cá, minha irmã morava aqui. Eu tinha um olho nesse lugar, nessa cidade. Quando eu cheguei aqui, falaram, nossa, você falou poesia muito bem, como é que é isso? Começaram a perguntar quanto era. Aí você viu quanto você tinha para ensinar. Aí eu falei, olha, foi onde eu aprendi com a dona Maria Firina, minha querida professora. Aprendi isso. Ela falou, Lisa, conversa, poesia tem narrador, personagem, cenário, é teatro. Conta a história, deixa as rimas em paz, não precisa ficar gritando, coração, botão, eu já sei, eu ouvi. Isso para uma atriz, prato cheio, né? Um presentaço. Então é isso, eu acho que o segredo foi uma boa pergunta, porque assim, acho que o segredo é isso, eu quero conversar a poesia, quero falar a poesia aqui, mesmo que seja uma Cecília Meirelles, sabe, ai palavras, que potência a vossa. Isso é um poema de Cecília. Então eu emendei aqui com a conversa. Não pode... entende? O poema não tem que ficar... Ai, palavras. Isso não aguenta. Então, crianças não gostam. Pra gente terminar, eu queria te pedir... Infelizmente a gente está terminando. Vamos terminar com Só de Sacanagem? Tá bom. Só de sacanagem. Acho que a gente está num momento propício para isso no Brasil. Eu vou falar. Esse poema foi ditado. Esse poema foi um exemplo de um poema ditado. Eu estava com preguiça de fazer. Preguiça não, eu estava mudando de casa. E a Ana Carolina me ligou, minha querida Ana Carolina, cantora, me ligou me pedindo um poema sobre a corrupção, que ela não ia usar, não ia gravar e acabou virando um sucesso. Só de sacanagem. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela ainda que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam, entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, que reservo duramente para educar os meninos mais pobres do que eu e para cuidar gratuitamente da saúde deles e de seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira de maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples de meu pai, minha mãe, meus avós e os justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filhinha. E ao invés disso, tanta coisa torpe e triste tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar, e sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo do benefício que só o culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo, se mexeram com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda, eu vou ficar só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral, que aqui todo mundo rouba. Eu direi, não importa, será esse o meu carnaval? Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho, meus amigos, vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Com o tempo a gente consegue ser livre e ético.
e o escambau dirão, é inútil, todo mundo aqui é corrupto, desde o primeiro homem que veio de Portugal, eu direi, não admito. Minha esperança é imortal. Ouviram? Eu repito, imortal. Sei que não dá para mudar o começo. Mas se a gente quiser, vai dar para mudar o final. Elisa, muito obrigado. Lindo, obrigado pelo presente que você deu pra gente. Obrigado. Um presente conversar com você. Que os jornalistas se inspirem em você. Obrigado, querida. A gente vai ficando por aqui e se você quiser rever essa entrevista e acompanhar toda a nossa programação, é só entrar no site www.tvalerj.tv. Até o próximo encontro.